O presidente Lula fez um discurso forte, discurso de estadista, lindo, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Maravilhoso. Foi um discurso em que ele defendeu e disse que são inegociáveis a soberania e a democracia do Brasil. Isso, Pinheiro. Lula defende a democracia. O Lula é fenomenal, Chico Pinheiro. O Lula é muito democrata, Chico Pinheiro. Ninguém vai apurar o que o Tagliaferro falou e ele mostrou provas, papel. Até agora eu não vi do julgamento do Bolsonaro nenhum papel, nenhuma prova. Tagliaferro disse, isso é uma encenação, é um teatro. A imprensa está orgulhosa do presidente Lula. Nosso presidente fez um discurso que vai entrar para a história. Defendeu a democracia, defendeu a Constituição, defendeu a nossa soberania. A Globo News, a UOL, todo mundo tá com o coração vibrando. Recebeu elogios do Donald Trump. Vocês viram aí que a imprensa está fazendo esse discurso, né? Mas parece que a imprensa, eles escutam a parte do discurso e não consideram outras coisas, porque é interessante, o presidente que eles elogiam e exaltam ele como se ele fosse um democrata, foi lá falar sobre Cuba, que não era para colocar sanções sobre Cuba. Não é para tratar Cuba do jeito que Cuba está sendo tratado, porque Cuba não está financiando terror por aí, não. Cuba não é assim. Eu vou colocar aqui as falas do presidente e você vai ver. Ele mesmo falando sobre Cuba e o secretário do Tesouro do Trump estava lá escutando tudo. Olha só, gente. Olha só as falas irresponsáveis de Lula na ONU. Veja só. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. É inadmissível, o Lula está dizendo, que Cuba seja listado como um país que coopera, que promove o terror por aí. E o secretário do Tesouro ali ouvindo tudo. Como assim é inadmissível? Veja só, olha o que aconteceu aqui no Brasil. Esse cara é hipócrita. Esse cara que acabou de falar agora, que é o presidente aqui do Brasil, é inacreditável, mas é a realidade, é o nosso presidente. Temos que aguentar isso até 2026. Mas veja só. O Lula fala que é inadmissível tratar Cuba do jeito que Cuba está sendo tratado, porque Cuba está isolado, né? Porque a situação humanitária que aquele povo vive é inadmissível mesmo. Mas, veja só, quando no governo Dilma fizeram esse negócio do mais médico, né? Mais médico, isso vai ser bom pro Brasil e tal, não sei o que, a saúde vai avançar, não sei o que. Beleza, até aí tudo bem, estão querendo fazer alguma coisa pela saúde? Beleza, até por um certo ponto estava indo tudo bem. Aí trouxeram os médicos de Cuba. O que acontecia? Veja só. Os familiares tinham que ficar em Cuba, enquanto o médico, seja lá o pai ou a mãe, vinha trabalhar aqui no Brasil. Salário, R$10.000. R$2.500 ficava com esse médico e R$7.500 ia para o sustento do autoritarismo de Cuba. Ia para o sustento da desgraça, ia para o sustento da ditadura de Cuba. Então veja a situação. Como é que esse cara vem falar de questões humanitárias se eles mesmos promoveram isso? Esse cara é incompetente, minha gente. É irresponsável. Esse cara que fala sobre democracia, diplomacia, soberania, isso é mentiroso. O cara fala que Cuba não pode estar na situação que está, isolado, porque ele não está financiando. Mas o Brasil, nos governos do Lula, foi que financiou aquela ditadura lá para aquele povo viver naquela miséria. Porque lá é uma ditadura, ninguém pode negar isso. Os médicos vinham trabalhar aqui, a família não poderia vir, tinha que ficar lá. Justamente para o médico ficar aqui, receber R$2.500 para o seu sustento e sustento da sua família, R$7.500 ia sustentar a ditadura de Cuba. Aí esse irresponsável chega aqui e diz, não pode. Não pode tratar Cuba do jeito que está tratando. Aí chega lá no discurso da ONU, né, onde os jornalistas daqui... Você vai ver o Chico Pinheiro falando, o jornalista daqui, exaltando o Lula, que ele fez um discurso histórico e passou por cima do Trump, e o Trump elogiou ele, e Bolsonaro ficou esquecido. É inacreditável. Eu vou colocar as falas do Chico Pinheiro e você vai ver a puxação de saco que ele vai dar aqui. O presidente Lula fez um discurso forte, discurso de estadista, lindo, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Maravilhoso. Foi um discurso em que ele defendeu e disse que são inegociáveis a soberania e a democracia do Brasil. Isso, Pinheiro.
Lula defende a democracia. O Lula é fenomenal, Chico Pinheiro. O Lula é muito democrata, Chico Pinheiro. As alianças do Lula com os países aí fora, eu não tô falando de comercial não, mas as alianças do Lula aí fora é tudo aliança com países democráticos. O Lula repudia ditaduras, o Lula é contra as ditaduras, o Lula é contra, sabe, esses traficantes que negociam drogas. Para o Lula, esses traficantes é tudo terror também. O Lula considera assim. Será? Um recado direto, embora não tenha citado o nome, a autocratas como Donald Trump. Depois, Trump, para surpresa de muita gente, foi se humilhar. Ao falar, lembrou que teve uma rapidinha com Lula. Eita, sorriso. Quando ele entrava para a Assembleia Geral da ONU e o Lula saía. E disse: eu gostei dele e acho que ele gostou de mim. Olha, que orgulho do Chico Pinheiro, que alegria, né? Eita, e o Trump, né? Até uns dias atrás, né? Até uns dias atrás o Trump não prestava pra nada, o Trump queria acabar com os Estados Unidos, então ele tá invadindo a nossa soberania, o Trump é isso, o Trump é aquilo, mas agora tá falando do Trump com um sorrisão. O que foi que houve? Mudou, foi? Muito diferente do presidente que esteve aqui no passado, que chegou para Donald Trump, quando estava na ONU, e disse: Trump, I love you. E o Trump disse assim: uma hora a gente se fala. O presidente Trump disse que acha que o Lula gostou dele e propôs uma DR. Lindo. Vamos discutir a relação. O que precisa ser feito? Essa confusão em que se meteu os Estados Unidos ao impor tarifas e fazer chantagens com o judiciário brasileiro. Chantagem com o judiciário brasileiro, veja só. Esse povo se faz de idiota, gente. Essa é a verdade, porque também, como é que o cara vai falar de um cara desse é vendido? Poxa, claramente não houve um julgamento sério. Não houve uma perseguição política. Eu não vou falar, eu já falei tantos vídeos sobre isso, que os advogados não tiveram acesso. Os advogados já disseram, o Fux disse no voto dele, muitos advogados dizem isso, até pessoas que não concordam, que não gostam, odeiam o Bolsonaro, dizem que esse julgamento não foi isento, que não era para ser julgado na primeira turma, que houve cerceação de provas, pincelaram ali, a delação mudou centenas de vezes, mas baseado em tudo isso, condenaram o Bolsonaro e as pessoas a 14, 16, 17, 18 anos. E aí vem o Chico Pinheiro dizer que não, ele quis se meter no judiciário. Poxa, se eles ultrapassaram os direitos humanos, ou não foi? Ou não está claro que tornozeleira eletrônica, não poder usar rede social, não poder se comunicar com o filho, prender passaporte. Ah não, mas tudo isso foi para dar segurança para que o Bolsonaro não fuja. Essa é a desculpa, né? Isso não é ultrapassar os direitos humanos, não. Quer dizer que bandidos tem o direito de receber familiares, não tem nada disso. Recebe familiares, recebe visitas, mas o Bolsonaro não pode receber ninguém, porque o Bolsonaro é pior do que os bandidos que estão no presídio de segurança máxima que estão por aí. Mas para o Chico Pinheiro, para a esquerda, para o Lula, os ministros foram totalmente isentos, salvaram nossa democracia e hoje nós estamos salvos e temos que agradecer a eles, né? Bom, é uma posição de líder soberano, independente, democrata e que me representa. Democrata? É lindo demais, Chico Pinheiro. Eu ouvi você dizer uma coisa dessa, é inacreditável, né? Lula democrata, gente. Você está de brincadeira? Trump, o xerife, demonstra que respeita lideranças firmes, fortes e que não poupam críticas a ele próprio. Agora o Trump está sendo exaltado, né, por esses esquerdistas, é inacreditável. Olha só a Globo falando sobre essa questão aqui também. Todo cuidado é pouco com o Trump. A gente está aqui especulando por que deu match entre ele e Lula, por que pintou um clima, deu liga, deu química nesses poucos segundos. A notícia foi boa para o Brasil, como já foi bem explicado, mas a gente não pode perder de vista algumas questões. A primeira delas é que Trump é um notório aplicador de bullying contra chefes de Estado que, por interesses difusos, contrários à atual doutrina da Casa Branca, são desrespeitados por Trump. Segundo, ele não é uma pessoa... Diferente do Chico Pinheiro, esse daqui já tem um jeito mais raivoso pelo lado do Trump, né?
Trump faz bullying, o Trump trata mal os outros presidentes e tudo isso. De palavra, ele tem problemas em relação à versão dele das negociações. Veja o que está acontecendo nesse momento. Na última rodada de negociação com a China, ele saiu do encontro falando uma coisa, Xi Jinping não confirmou. Terceiro, durante essa manifestação de simpatia explícita por Lula, houve um corte na transmissão da ONU para Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que estava com uma cara de pitbull com fome. Ele estava assim com aquela expressão congelada, que não esboçou rigorosamente nenhuma simpatia pelo que estava sendo dito. Talvez é uma especulação, porque Lula, primeiro a falar, abriu espaço para condenar a associação de Cuba com o terrorismo. Olha aqui, um cara que tem bom senso. Tá, esse cara que eu respeito mais do que o Chico Pinheiro. Né? O Chico Pinheiro só puxou o saco de Lula, né? E não teceu críticas ao Trump. Esse daqui parece ter mais bom senso. É um esquerdista, gente. Não tô defendendo ele, não. É um esquerdista. Mas veja só, aqui ele tá dizendo, ó, se liga, Lula. Ele tira esses elogios tudo, né? Trump falou, houve uma química, aquela coisa. Isso é uma jogada, né? Tô aqui pra fazer defesa do Trump, não, mas essa leitura que ele fez tem mais coerência. É uma jogada do Trump. O Trump não é moleque pra dizer, eita, eu vou lá atrás do Lula, coitado, tô arrependido. O Trump não vai fazer isso. Não sei o que é que ele vai fazer, mas é uma jogada do Trump. O Marco Rubio, como ele tá dizendo aqui, ficou como a cara de pitbull raivoso. Depois, aqui ele reconhece que o Lula foi defender o regime autoritário de Cuba. Aquela desgraça de Cuba. Então, veja só, tem um bom senso aqui nesse jornalismo. Lá abriu espaço para condenar a associação de Cuba com o terrorismo. Marco Rubio tem lá suas ligações familiares com Cuba e é de família de castrista. Então, temos questões aqui de fundo que merecem, como já foi dito, muito cuidado, muito tato, muita cautela, porque Trump não é confiável. Não, né? Não, Trump não é confiável, não. Confiável é o Lula. Ninguém pode confiar no Trump, não. Confie no Lula que tudo vai dar certo. Escuta esse jornalista aqui. Confia no Lula. Bora confiar no Lula. Escuta o que esse jornalista aqui vai falar. Olha, para não receber. 94 milhões de pessoas recebem programas sociais do governo. Quase a metade da população brasileira. E eles chamam isso de nação soberana, de economia pujante. 54 milhões de pessoas no Bolsa Família, 37 milhões em idade laboral. Aí eles dizem que desempregados são 6 ou 7 milhões. É uma mentira atrás da outra. Os aviões brasileiros não estão mais decolando, os aviões militares, porque não tem combustível. A Marinha não consegue mais colocar barcos, porque também teve um corte de mais de 40% do seu orçamento nos últimos anos. E aí eles falam em soberania. Aí eles falam em números. Ninguém vai apurar o que o Tagliaferro falou? E ele mostrou provas, papel. Até agora não vi do julgamento do Bolsonaro nenhum papel, nenhuma prova. Tagliaferro disse, isso é uma encenação, é um teatro. E todo mundo tá vendo. Você que ainda pensa, de que lado tá o seu verdadeiro inimigo? Ele é verde e amarelo? Ele usa a bandeira americana? Ou é o que usa outras bandeiras? E muitas vezes é invisível, porque só aparece nas urnas. Pois é, falou tudo aqui. Fechou com chave de ouro. Falou tudo. Tagliaferro mostrou prova, documento. Ninguém, o povo tá pouco se lixando. A imprensa podre, o Senado podre, não todos os senados, as exceções, né? O judiciário podre, ninguém tá nem aí. Tagliaferro com provas. O Tagliaferro não pode vir para o Brasil trazer essas provas. Ele não pode, ele tá em outro país, está na Itália, se eu não me engano. Ele teve que sair do Brasil. Tagliaferro mesmo me falou, quando ele estava aqui no Brasil trabalhando como assessor de Alexandre de Moraes, ele mesmo disse que tinha que dormir dentro do carro dele com os computadores e documentos, com medo de que a Polícia Federal fosse na casa dele, isso depois que ele saiu do TSE, fosse na casa dele prender os computadores e levar todos os documentos embora. O que foi que Tagliaferro fez? Foi-se embora do país para fazer essas denúncias contra Alexandre de Moraes. Veja só que ele não está inventando, criou, não. Denúncias concretas, áudios, vídeos, documentos, tudo. Ele tem tudo isso. A imprensa não quer saber, o Senado não está nem aí. O Davi Alcolumbre é uma vergonha para o Brasil, infelizmente. É uma vergonha. Meu Deus do céu. Não tem como o Brasil descer para frente. Não é tudo culpa de Lula. Não estou culpando o Lula. Nunca votei, não voto nunca nele. Eu sei qual é a ideologia e a intenção dele. Mas não é tudo culpa dele, não. A culpa são de presidente de Senado. A culpa são de presidente da Câmara dos Deputados, que é outro marmota também, que decidiu colocar como relator o Paulinho da Força. Inacreditável. Então, todos têm uma parcelinha. Para mim, todos deveriam ganhar magneto nas costas também. Davi Alcolumbre,
Hugo Mota por tomar essas decisões assim, que ele é contra a anistia, Hugo Mota. Já dá pra ver pela maneira como ele se comporta. O Alcolumbre é contra o impeachment de ministros, por mais que eles rasguem a Constituição, prenda, passe por cima dos direitos humanos, como está acontecendo aqui no Brasil, pessoas pegando 14, 16, inacreditável, pai e mãe de família. Quem badernou, quem quebrou, paga pelo que fez, mas não 14 anos. Então, essa prisão de Bolsonaro... Tanta coisa aqui no Brasil que é absurdo, que é inacreditável, né, pessoal? Eu faço esses vídeos aqui de forma indignada, porque nós devemos se mover, nós devemos agir de acordo com as nossas condições. O que eu posso fazer é isso aqui. Mas se eu ficar calado, só indignado, vai servir de quê? Nada. É inacreditável, né? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.